todas as faixas etárias. Estamos aqui para estudar a terceira aula de juvenis da nossa CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a livraria e editora do Povo de Deus. Ali você encontra livros, revistas, materiais evangélicos para o seu crescimento espiritual. Aqui em São Paulo, onde estamos, a livraria CPAD fica na rua João Tobias, 360, no Belenzinho, bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho, que também no térreo tem a livraria da associação. Ali também você compra livros e materiais evangélicos para o seu crescimento espiritual. E a Provix, que é a livraria online do pastor Fernando Andrade, nosso parceiro e amigo aqui do canal. Quando você compra na Provix, a livraria online, você ajuda diretamente aqui o nosso canal. Já quero agradecer, irmão Reginaldo Aparecida Amaral, que tem sido um grande parceiro, ele e a sua esposa Maria Francileide, tem nos cedido esse espaço onde estamos com um estúdio provisório. Deus abençoe, irmão Francileide, irmão Reginaldo. Deus abençoe também irmão Josué, marido da Marilena, que tem também participado aqui diretamente, nos ajudado, investido aqui no cenário, no tablado, no carpete. Tem sido um grande parceiro. Também minha família, Raquel, Bianca e Gabriel, também nos tem dado apoio. E a todos os irmãos e irmãs que estão orando por nós, que estão nos ajudando direto ou indiretamente, aqueles também que estão ofertando via Pix. Aqui embaixo tem o número do celular, que é a chave Pix, 11 989 15 6905. Você também pode enviar a sua oferta. E se você quiser ser um patrocinador, seja muito bem-vindo. Entre lá no nosso e-mail, albrunol@yahoo.com.br e venha ser um patrocinador do nosso canal. Deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula, tudo aquilo que você já sabe que vai ajudar no crescimento do canal do professor Álvaro Bruno. Estamos no primeiro trimestre de 2025, a terceira aula, 19 de janeiro de 2025, conhecendo os patriarcas. Se você perdeu alguma aula, entra lá na playlist, assista a primeira aula, a segunda aula, aquela que você perdeu, para você não ficar perdido na linha de raciocínio. Vamos nessa lição, conhecendo os patriarcas. Ele diz, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Mateus 22, 32. A leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 7, do versículo 4 ao 16. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. Está falando de Abraão. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus, e depois disso sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão, e assim gerou a Isaque e o circuncidou ao 8º dia, e Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele, e livrou de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação,
e nossos pais não achavam alimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais, e foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Emor, pai de Siquém. Quais são os objetivos desta lição? Primeiro, mostrar um panorama da história do povo hebreu desde o seu início com Abraão. Segundo objetivo, apresentar os patriarcas Isaque e Jacó, descendentes de Abraão. E terceiro objetivo, compreender que a descendência de Jacó deu origem às 12 tribos de Israel. Então, começando aí com Abraão, que nós já falamos um pouco na aula passada. Abraão, antes de ser chamado por Deus, era conhecido como Abrão e vivia na Mesopotâmia, entre rios, mais especificamente na terra de Ur dos Caldeus. Lá no finalzinho do capítulo 11, do 21 ao 31, trata sobre essa questão. Local onde casou-se com Sarai, que posteriormente seria chamada de Sara. Então, o nome dela mudou. Todavia, Tera, pai de Abrão, saiu de Ur, juntamente com sua família, em direção a Harã, onde, tempos depois, ele foi sepultado, ele morreu. Após a morte de seu pai, então, Abrão foi chamado por Deus com a seguinte ordem, Gênesis 12:1. Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu lhe mostrarei. Já falamos sobre isso na aula passada, a fé obediente de Abrão. Abrão prontamente, então, obedeceu à ordem de Deus e levou consigo seu sobrinho Ló. Abrão era da idade de 75 anos, quando Deus apareceu para ele pela primeira vez. E o patriarca saiu para peregrinar na região da Mesopotâmia. Então veja, Abrão foi chamado aos 75 anos para uma ordem, para uma missão que Deus tinha para ele. A interferência humana. Como Sarai, esposa de Abrão, era estéril, ela não podia ter filhos, ele planejava deixar a sua herança, Abrão planejava deixar a sua herança para o seu mordomo, o Damasceno Eliezer. Isso está em Gênesis 15:2. Tal plano estava de acordo com o código de leis da época, as leis de Núzi. Elas permitiam que quando alguém não tivesse descendentes, para quem deixar a herança, poderia destiná-la a um servo fiel. Todavia, Deus prometeu a Abrão que ele teria um descendente. Ele diz em Gênesis 15:4, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então, tinha que nascer de Abraão. Entretanto, Abrão e Sarai não entenderam a vontade de Deus, e Sarai deu a sua criada Agar por mulher a Abrão, a fim de que gerasse seu filho. Então, o filho que nascesse de Agar seria da sua senhora Sara. Este também era um costume da região mesopotâmica, que além de possuir as leis de Núzi, possuía também o código de Hammurabi, e ambos permitiam a prática sugerida por Sarai. Então era normal naquela cultura isso aqui acontecer. O plano de Sarai
foi acatado por Abrão. Abrão obedeceu. Agar engravidou do patriarca e deu à luz um filho cujo nome era Ismael. Então, tudo aqui de acordo com as leis da época, lei de Nuzi, lei de Hammurabi. Então, estava tudo de acordo, só que não era essa a vontade de Deus. Abraão deveria ter consultado a Deus, ter buscado a Deus, como ele sempre fazia, mas aqui ele realmente foi omisso, bem como a sua esposa Sarai. Deus reafirma as suas promessas. Quando chega a idade de 90 anos, lembra que ele foi chamado aos 75, agora ele já está com 90. Abrão recebe novamente a promessa de Deus que teria uma descendência numerosa e teve seu nome mudado de Abrão para Abraão, pois ele seria pai de muitas nações. Então, do lombo de Abraão, nasceriam muitos povos. Deus também fez promessas a Sarai, sua esposa, disse que ela daria à luz o filho de Abraão, que as nações sairiam dela, e mudou o seu nome de Sarai para Sara. E Deus é tão específico que diz que o filho de Abraão e Sara se chamaria Isaque. Então, veja que Deus dá os detalhes. A partir deste dia, então, a prática comum que marcaria esse povo, a circuncisão, sinal da aliança de Deus com o povo hebreu, é implementada e estabelecida. Então, todo menino deveria ser circuncidado, o seu prepúcio deveria ser cortado como um sinal de aliança com Deus. Se Deus nos fez uma promessa, agora vem a aplicação para a minha vida e para a sua vida. Não devemos duvidar dela, por mais impossível que pareça. Devemos crer e confiar, porque Deus é fiel e vela pela sua palavra para a cumprir. É Jeremias 1, no versículo 11 e 12. Então, Deus ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Você tem promessa de Deus? Óbvio que tem. Todo cristão tem promessa de Deus. Então, aguarde que Deus ele vai cumprir. Então, vimos aqui Abrão e Sara. Agora vejamos Isaque. Quando Abraão recebeu a notícia de que teria um filho, ele riu, lá em Gênesis 17, por se achar muito velho, e realmente já tinha passado do tempo. Sara também riu, no capítulo 18, versículo 12 e 13, por achar que seu corpo não fosse capaz de conceber. Ela não acreditava. Talvez por isso o nome de Isaque, filho de Abraão com Sara, o filho da promessa, se traduza como riso. Eles riram porque eles acharam difícil aquela promessa acontecer. Na Bíblia, a história de Isaque possui alguns pontos marcantes. Primeiro, seu nascimento. Segundo, Abraão, seu pai, oferecê-lo como sacrifício. Terceiro, seu casamento com Rebeca. E quarto, os seus filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Então veja que a vida de Isaque é uma vida, é uma história cheia de pontos interessantes, para a gente poder pensar como Deus trabalha. Primeiro, a provisão de Deus na vida de Isaque. O nascimento de Isaque é marcante pelo fato dele ser o cumprimento da promessa feita a Abraão e Sara. Então, ele por si só, Isaque, já é um milagre de Deus. Ele é o filho prometido e é o filho que foi esperado por muitos anos, porque Sara era estéril. Mesmo assim, alguns anos depois, Deus provou a fé de Abraão no Monte Moriá, episódio no qual Deus providenciou o cordeiro. Gênesis 22, de 1 a 19.
Então, Abraão levou o seu filho Isaque para ser sacrificado. A pergunta de Isaque é marcante. Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então, quando Abraão levou Isaque para o Monte Moriá, tinha tudo. Tinha lenha, tinha fogo, mas e cadê o principal, que era o cordeiro? Isaque perguntou para o seu pai. Igualmente marcante é a resposta de Abraão. Abraão respondeu para Isaque: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Gênesis 22 e 8. E de fato, Deus proveu. Deus providenciou o cordeiro para ser imolado ali. Quando Isaque chega numa idade para se casar, Abraão já era bem idoso e ele manda buscar em meio aos seus parentes, Gênesis 24 e 4, uma varoa para Isaque. Rebeca, que, sem saber, tomou todas as atitudes que o servo de Abraão colocou diante de Deus. O servo, ele fez uma prova com Deus. Aí foi a escolhida para se casar com Isaque. Então veja que tudo ali envolvia milagre, envolvia providência de Deus, envolvia o trabalhar de Deus a fim da preservação do seu povo. A família de Isaque, vejamos, Isaque e Rebeca então se casaram e tiveram 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Isaque tinha preferência por Esaú e Rebeca tinha preferência por Jacó. Então aqui já está uma coisa meio errada, para não dizer completamente errada, né? E cresceram os 2 meninos. Esaú foi varão perito em caça, ele era caçador, varão do campo. Tá? Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E diz o texto, e amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Gênesis 25, do 27 ao 28. Esse problema no relacionamento deles durou até a morte de Isaque, pois quando este foi proferir a bênção patriarcal para Esaú, Rebeca planejou uma situação para que essa bênção fosse para Jacó. Isaque desconfiou, mas como ele já estava cego, ele acabou proferindo a bênção mesmo assim. E ele abençoou, no capítulo Gênesis 27, do 6 ao 29, né? Isaque abençoou a Jacó. Isso deu um problema. Né? Essa situação provocou uma briga entre os irmãos. Aí vem a aplicação, é dever dos pais tratarem os filhos de forma justa, sem preferências, para não gerar problemas no seio familiar. Então, quando há esse é o queridinho da mamãe, esse é o queridinho do papai, aí começa a dar problema e aparecem as dificuldades, tá? Que foi o que aconteceu na família de Isaque. Agora vamos para Jacó, Israel. Os percalços na vida de Jacó, os problemas, as dificuldades. Como é relatado em Gênesis 25, Jacó nasceu com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Por isso recebeu o nome de Jacó, que significa suplantador. E de fato ele ficou conhecido por comprar a primogenitura do seu irmão por um prato de lentilhas e enganar o próprio pai para obter a bênção destinada ao primogênito, que era Esaú. Mas Jacó é também um dos nomes mais importantes na história do povo hebreu, pois são de seus filhos que surgem as 12 tribos de Israel. Então Jacó teve 12 filhos, tá? E é aqui que nasce as 12 tribos de Israel. O patriarca passou por muitos problemas por ter se aproveitado de um momento de fraqueza de Esaú,
para comprar a sua primogenitura ou direito de ser o líder da família, tá? E também por usurpar a bênção patriarcal de seu pai, Isaque, acatando o plano de sua mãe, Rebeca. Então ali era uma teia de golpes, né? A mãe se aproveitando, né, da cegueira do esposo para poder abençoar o seu filho preferido, o seu filho queridinho. Então ali um passando a perna no outro e se aproveitando. É lógico que isso não ia dar certo, né? Ia dar problema, né? E diz o texto, após alguns anos, né, Esaú e Jacó, no caso aqui, Esaú teve que fugir, né, para não ser morto pelo seu irmão. Depois de alguns anos eles se reencontraram e se reconciliaram. Jacó foi perdoado pelo seu irmão Esaú. Gênesis 33, do versículo 1 ao 10. O marco na vida de Jacó. Qual foi a parte, digamos assim, o momento mais marcante na vida do patriarca? Certamente foi o de seu encontro com Deus no Vale de Jaboque, local onde ele luta com um anjo, luta aí entre aspas, né? Luta com um anjo que toca a sua coxa e o deixa manco. Está lá em Gênesis 32, do 22 ao 32. Então foi nesse encontro que Jacó teve seu nome mudado para Israel e a sua história foi transformada para todo sempre. Ele teve um encontro com o anjo do Senhor e foi ferido. E o nome dele foi mudado para Israel. Então agora ele se torna o pai, digamos assim, da nação de Israel. Israel não é apenas o seu nome, é também o nome da futura nação que seria formada e que conquistaria a terra prometida, a terra de Canaã. Então, dos 12 filhos de Jacó, ali nasceria a nação dos hebreus. Jacó teve 2 esposas e 2 concubinas, gerando 12 filhos homens, Gênesis 35, do 22 ao 26, que deram origem às 12 tribos de Israel. Jacó teve o privilégio de viver o suficiente para ver seus netos crescerem e ainda fazer parte da comitiva que habitaria no Egito sob ou debaixo da governança de José, o seu filho, né, o seu filho predileto, né? Foi por conta dessa predileção por José que os seus irmãos quase o mataram, né, e o venderam como escravo lá para o Egito. Então aqui nós temos um resumo da história de Abraão, de Isaque e de Jacó. Na próxima aula nós vamos ler os hebreus vão para o Egito, nós vamos estudar sobre isso. Aqui foi só conhecendo os patriarcas, né, os principais aí da nação dos hebreus. Que Deus te abençoe e te guarde. Um abraço apertado. Essa é a terceira lição, 19 de janeiro de 2025. E até a próxima aula, se Deus quiser.